Você tem muitos conflitos no seu dia a dia? Seja na sua área familiar, na sua área profissional, você tem muitas dificuldades, você tem muitas discussões. E quando acontecem essas discussões, como é que você reage? Você taca o celular na outra pessoa, você grita, você briga, ou você se isola, fica mudo ou muda, você não dá o feedback adequado para outra pessoa. Saiba que essas respostas são disfuncionais. Se você quer encontrar uma resposta melhor para resolver os seus conflitos, fica até o final desse vídeo. Meu nome é Márcio Basso Farias, sou psicólogo clínico, atuo realizando psicoterapia individual, familiar, casal, realizo também orientação e avaliação psicológica, além de proporcionar supervisão técnica, palestras e entrevistas. Se você, sua escola, sua igreja, seu comércio, sua indústria, sua família precisar de alguns desses serviços, é só entrar em contato. Vai ser um prazer ajudar. Quero falar aqui sobre 6 dicas de como resolver conflitos. Conflitos todos nós temos. Tem aqueles conflitos internos, tem aqueles conflitos externos. Eu quero trazer para você hoje as questões relacionadas aos conflitos externos, conflitos com o outro. E para ter conflito com o outro, basta apenas existir. Porque o que acontece? Muitas vezes nós pensamos que, poxa vida, como seria bom encontrar pessoas que pensam como eu, né? E quando você encontra 1, 2, 3 pessoas que pensam iguais a você pensa, acabou os conflitos. Não, lê do engano. Conflitos continuam existindo, porque mesmo as pessoas tendo aí alguns parâmetros iguais a você, algumas leituras de mundo parecidas com as suas, não significa que a história de vida delas seja iguais, né? Que a expectativa de futuro delas sejam iguais. E quando tem essas diferenças, isso pode resultar em algum momento algum tipo de conflito, algum tipo de dificuldade, né? De comunicação, de entendimento, de resolução. Por quê? Porque as pessoas acabam sendo diferentes. Então hoje eu quero te trazer 6 dicas para resolver os problemas, resolver os conflitos com o outro. Se você tem conflito, você conhece alguém que tenha, assista esse vídeo até o final. Manda para as outras pessoas, porque isso pode fazer muita diferença nos relacionamentos que nós construímos. A primeira dica que eu quero te dizer é: saiba ouvir. Quando a gente pensa em conflitos externos, discussões de opiniões, de perspectivas, de leituras de mundo, de atuação, de ações, é muito difícil ouvir o outro. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes tão ocupados em dar uma resposta, dar aí um feedback, colocar para o outro aquilo que a gente pensa, que não conseguimos ouvir adequadamente. Então, no meio de uma discussão, no meio aí de um problema, de um conflito, saiba ouvir o outro. Dê espaço para que o outro consiga trazer para você, comunicar para você aquilo que ele pensa, a leitura de mundo, a perspectiva dele. Porque talvez para você, aquilo que ele tem aí como arcabouço de conhecimento, de experiência, não tenha sido plenamente trazido à tona. E por isso você talvez tenha dificuldades em entender o movimento do outro. Ou até, de repente, encontrar uma segunda, uma terceira via. Então, para que você consiga entender que o outro está realmente sentindo, pensando, desejando realizar ou alcançar, você precisa parar para ouvi-lo. Então, escute o outro com atenção. Dê espaço para que o outro fale. Esse é o primeiro movimento para uma resolução de conflitos. E o segundo? O segundo tem a ver com você se comunique de forma assertiva, produtiva. Eu diria até, utilize a CNV. O que é CNV, Márcio? Comunicação não violenta. Saiba se expressar. Quando a gente se expressa de forma adequada, quando você se comunica de forma afetiva, né, se importando com o outro, falando com afeto, com amor, com carinho, com respeito, tentando trazer para o outro aquilo que você pensa, aquilo que você sente, a leitura de mundo que você faz, a expectativa que você tem, aquilo que você deseja alcançar, realizar, de uma forma onde você não esteja atacando, cobrando, exigindo, ridicularizando a opinião do outro. Isso é muito importante. Isso tem a ver com CNV, comunicação não violenta.
e é muito produtivo. Então saiba se comunicar, saiba colocar para o outro aquilo que você sente, aquilo que você deseja, porque isso vai ajudar no seu conflito. Outra dica importante para trazer aqui, saiba o momento certo de falar com o outro, de se comunicar com o outro. E quando a gente fala, quando eu aponto, aliás, sobre falar com o outro, significa conversar com o outro. Não adianta no momento que a outra pessoa está ali ocupada no trabalho, de repente resolvendo contas, redigindo um texto, tentando preencher um formulário eletrônico, você querer resolver ali o conflito, que não vai dar certo. No momento que a outra pessoa está ocupada, não dá certo. Eu pontuei aqui a questão profissional, mas eu poderia trazer, por exemplo, a questão doméstica. Na hora que a pessoa está ali fazendo a comida, assistindo um programa, assistindo um esporte, conversando no telefone, não adianta você querer resolver o conflito ali no momento que a outra pessoa está ocupada. Então escolha o melhor momento. Não adianta escolher no final do dia, à noite, para discutir a relação, discutir a amizade, discutir as atividades, seja no final do dia no expediente, ou seja no final do dia em casa, ou seja no final da aula. O que é interessante é achar o momento adequado, pensar no momento adequado para trazer isso à tona. Não adianta também trazer logo no início do dia, que muitas vezes a pessoa não tem condições, não acordou, não elaborou muitas vezes as questões internas dela mesmo, e não vai ter ouvidos, muitas vezes para lidar com as questões relacionadas a você. Então escolha o melhor momento. Ter essa percepção de tempo é necessário para a resolução de conflitos. Falando em tempo, eu quero trazer aqui sobre esse canal, Esse é o tempo de falarmos do canal. Esse canal é um canal de psicologia, como você deve ter percebido, A gente tenta trazer aqui questões que sejam significativas, importantes para a tua construção de vida. Então, quero te convidar a você se inscrever nesse canal, porque isso vai te trazer não só ferramentas novas, reflexões novas para você, mas também para as outras pessoas que estão próximas a você. Então se inscreve nele. Ao mesmo tempo eu quero te pontuar aqui, te trazer aqui, caso você deseje se comunicar comigo, aqui tem alguns meios de contato, tem minhas redes, entre em contato ali, se inscreva também nas minhas outras redes. Isso é muito importante porque toda semana eu estou colocando alguma coisa nova. Se você deseja também falar comigo nos comentários desse vídeo, tem ali meu WhatsApp, meu e-mail, utiliza isso a seu favor. E eu quero te convidar, ao assistir esse vídeo, aliás, ao distribuir esse vídeo, te estimula isso, mandar para as outras pessoas que estão passando por conflitos, dê um like, ative o sininho, para que o YouTube te sinalize quando tiver novos vídeos. Faça um comentário. Isso vai ajudar muito para que o YouTube possa perceber, que esse vídeo, assim como esse canal, ele tem um sentido, um significado bom para as pessoas. Ok? Te convido a participar disso. Vamos para a quarta dica. Acho que vale a pena trazer aqui. A quarta dica é o seguinte: defina claramente qual que é a razão do conflito. O que está levando você e a outra pessoa a estarem aí discutindo, tendo posições totalmente diferentes? Defina isso. Muitas vezes as pessoas entram em conflitos por questões mínimas, bobas, insignificantes, e de repente o conflito toma uma proporção tão gigantesca e a pessoa nem sabe por que começou. Ela nem sabe por que surgiu. Então o que é importante? Defina qual que é o conflito. Por que você está tendo dificuldades de interação, de comunicação, de resolução aí de ações, de atividades, de perspectiva de vida em relação a outra pessoa? Defina. Quando você consegue definir qual que é o problema existente nesse conflito, fica mais fácil pensar numa solução. Fica mais fácil para você identificar o que pode ser feito. Fica mais fácil para você construir uma terceira via, até junto com a outra pessoa, a buscar ajuda, opinião, conselhos, até de outras pessoas. Fica muito mais fácil. Agora, quando você não sabe por que está discutindo, por que o conflito surgiu, fica muito mais difícil encontrar uma solução para isso. Então, defina. Isso é fundamental para uma resolução de conflitos. Quinta dica que eu quero trazer aqui:
reconheça se você estiver errado. As pessoas, elas são estimuladas há algum tempo, né, alguns anos já, no nosso modelo de sociedade, a ter dificuldade em reconhecer quando elas estão erradas, quando a opinião delas, né, a leitura de mundo delas, a perspectiva é equivocada, não é produtiva, não está satisfatória. As pessoas têm muita dificuldade em relação a isso. Reconhecer que está errado não significa que você está jogando fora, né, sua história de vida, suas experiências, sua capacidade, seu conhecimento, seu valor como pessoa, como ser humano. Não significa nada disso. Significa trazer de forma pontual que a sua leitura, suas ações, a sua perspectiva em relação a esse ponto que fez com que surgisse todo o conflito é equivocado, que pode ser mudado, que não vai trazer aí resultados positivos e produtivos a curto, médio ou longo prazo. E não há mal nenhum em reconhecer o erro. É até saudável, é um gesto de nobreza, de força, né? E isso é muito bom. E a sexta dica aqui é a seguinte: quando o outro estiver errado, que muitas vezes você talvez não esteja, mas o outro pode estar na leitura, né, de mundo, de perspectiva, de valores. Quando o outro estiver errado, saiba perdoar. Aplicar o perdão, aplicar aí ações, né, onde você consegue desconectar a pessoa da perspectiva dela dentro do conflito é algo muito importante, porque aquilo que fez com que o conflito surgisse, ou seja, de repente uma ação, um pensamento, uma verbalização equivocada, errada, imprudente daquela pessoa que fez com que o conflito surgisse, isso precisa ser descontinuado, isso precisa ser perdoado, essa ação precisa ser descontinuada. Não pode ser valorizada, não pode ser permitida dentro da relação de vocês. Mas a pessoa, essa precisa ser perdoada, porque ela é muito mais do que a opinião que ela verbalizou. Ela é muito mais do que a perspectiva que ela tinha ou tem. E quando ela reconhece isso, esse erro, essa dificuldade, exercitar o perdão faz com que o conflito desapareça. Você está separando aí aquilo que fez com que o conflito surgisse da pessoa com qual você tem contato, com qual você interage, qual é importante na tua construção de vida. Então, essas são 6 dicas aí que eu te passei que podem ajudar na resolução de um conflito. Pratique, coloque no teu dia a dia, coloque no caderninho, coloque no celular, pois elas são muito importantes, elas são essenciais aí para uma vida mais harmoniosa com o outro. Poxa, Márcio, se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir colocar em prática, eu tenho muitos conflitos internos, eu tive rejeições, eu tive experiências negativas com pessoas que trouxeram esses mesmos conflitos, eu tive muitas dores, eu estou num momento muito ruim, meu estado de humor não está bom. Então, se você não consegue colocar essas 6 dicas em prática para solucionar esses conflitos externos, porque você está com conflitos internos também, então quero te trazer o seguinte: procura ajuda profissional, porque profissional de psicologia, psicólogo, ele pode te ajudar a estruturar não só essas dicas, mas os seus relacionamentos, a sua vida psíquica, mental, emocional, para que você tenha uma vida mais produtiva, com sentido e significado. Pense nisso. Se precisar, entre em contato. Espero que tenha sido produtivo e me ajude aí a divulgar esse canal, ok? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.